Olá, estamos iniciando mais um programa Negócio aqui pela Vale TV, canal 14/6 da NET e por todas as plataformas digitais. O programa é um encontro semanal que busca valorizar entidades, empresas e pessoas que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento social e econômico de toda a nossa região. E a minha convidada de hoje é Silvana Dilli, superintendente da Assistencal. Fique conosco porque nós já voltamos. Uma entidade com mais de 35 anos representando o setor de componentes não é pouca coisa. E a superintendente da Assistencal está aqui hoje para falar um pouco dela. Silvana, seja muito bem-vinda para o programa Negócio desta nossa noite de terça-feira. Muito obrigada pelo convite, Jorge. Para mim é uma honra estar aqui conversando, dividindo com vocês o que é a Assistencal. Acho muito interessante essa iniciativa de colocar pessoas da nossa região para a gente conversar e aprender. Eu acho que às vezes a gente pega muito exemplos de fora, para resolver questões que são nossas internas. Então, acho sempre bem interessante a gente conhecer exemplos da nossa cidade. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer, o que quer dizer Assistencal? Assistencal. 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 Assistencal é uma associação brasileira de empresas de componentes para couro, calçados e artefatos. Então, o nome é bem extenso, mas são todos os materiais que compõem um calçado. Então, a gente está numa cadeia anterior ao calçadista, onde a gente tem uma complexidade enorme dentro da Assistencal. Várias associações têm um tipo de produto, Quando Sim. A gente fala associação do couro, só curtumes. Hoje a Assistencal tem 230 associados e a gente tem desde uma indústria química de adesivo até um enfeite, um strass, um tecido. Então, é uma diversidade muito forte de materiais. Tudo que compõe um calçado, a gente passa pela Assistencal. Bem isso. Que coisa boa. Mas agora tu sabe que, Silvana, atualmente se fala muito aí pelos 4 cantos do mundo sobre sustentabilidade. E eu queria saber de ti qual a importância que a sustentabilidade tem para a Assistencal. Sim. Hoje a gente tem um foco muito grande em trabalhar um tema, Eu digo que não é um tema que a Assistencal, está trabalhando, isso vem de uma demanda mundial. Por que a Assistencal agora está trabalhando com a questão da sustentabilidade? Por que a Assistencal está na pauta da diversidade? Porque a gente, como associação, a gente tem um papel fundamental que é desenvolver a indústria de materiais para ela ficar competitiva a nível mundial. Então, o que a gente observou? A sustentabilidade ela já vem de um tempo. Quando a gente fala muito na questão do pilar ambiental, olha, a gente tem que preservar a natureza, a gente tem que reciclar o lixo, mas a gente viu que a sustentabilidade ganhou uma amplitude muito grande depois da pandemia, que eu acho que muita coisa ali na pandemia as pessoas começaram a repensar, E existem 2 temas que tem estudos que comprovam que num cenário normal não teriam evoluído em 2 anos. Teriam demorado de 8 a 10 anos. Como assim? Eu acho que a pandemia trouxe uma velocidade para a gente olhar para o digital. Então, a gente que é do mundo empresarial, quando a gente vai fazer uma reunião importante era sempre presencial. Hoje, a gente faz reuniões híbridas, que a gente chama. Se não tivesse acontecido a pandemia, eu acho que a gente iria demorar mais tempo para trabalhar com essa tecnologia. E na sustentabilidade foi o mesmo ponto. A gente precisa repensar o que a gente está fazendo, a gente precisa repensar a questão do capitalismo. E daí vem uma palavra que a gente usa muito, que é o capitalismo consciente. A gente precisa, sim, os empreendedores, gerar recurso, gerar emprego, mas tem que ser dentro de uma consciência, não tem mais espaço para o capitalismo desenfreado. E daí a gente vem naquelas palavras que é o ESG, que eu acho que também, sustentabilidade todo mundo fala, e o ESG foi um chamado, que não é de agora, não é da pandemia. ESG, é uma sigla em inglês, que é Environment, que é Social e Governance, que é os 3 pilares que tu tem que olhar.
E daí a gente coloca o foco um pouco, tira daqui a pouco o foco tão forte no ambiental. Porque a sustentabilidade, ela não é só ambiental. Eu preciso de todos os pilares da sustentabilidade para trabalhar com ela. Uma empresa que não gera resultado, ela não gera emprego e ela não tem um fôlego financeiro para investir numa tecnologia limpa. Então eu acho que a gente muda agora, a gente vem com esse movimento dentro da Sintecal, precisamos olhar para a sustentabilidade, mas não é só ambiental, é a sustentabilidade como um processo produtivo. Eu até acho assim de que quando falaste para atender o mercado internacional, a sustentabilidade se fala porque aquela empresa tem o selo disso, tem o selo daquilo. Isso chega também até vocês, considerando de que o associado, ele para produzir as coisas que é o produto dele, na verdade ele precisa também comprar componentes. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Puxa o outro pensando nisso aí. É o efeito inverso. É, o efeito também um ciclo, né, que a gente chama. E quando a gente fala em certificação, a certificação ela é um caminho, né? E daí foi bom tu ter comentado isso, que foi o caminho que a própria Sintecal desenvolveu, que é uma certificação do Origem Sustentável. Essa certificação ela é em parceria com a Bicalçados. Então as duas associações criaram uma certificação. E eu sempre fico muito feliz quando eu falo da certificação, porque eu acho que tu já é de Novo Hamburgo há bastante tempo e tu vê duas associações se unindo para trabalhar em conjunto. Né? Então a Bicalçados e a Sintecal sentaram, existe uma pauta mundial porque a gente exporta bastante componente, assim como a Bicalçados exporta o calçado, e esses questionamentos quando tu está numa feira internacional, eles perguntam, olha, o que vocês têm em sustentabilidade? Isso é hoje um pré-requisito, né? Um pré-requisito. Para a conversa começar. Com certeza. E daí o empresário, eu não tenho nenhum material de uma fibra natural, de uma fibra que é biodegradável. E daí a gente viu ali uma oportunidade de falar e desmistificar o que é a sustentabilidade. A sustentabilidade não é tu ter um produto que seja biodegradável, é também. A sustentabilidade é quando tu dá um destino certo para o tratamento de resíduos, é quando tu tem teus funcionários todos registrados em carteira. Então, são vários indicadores. Então, eu tenho orgulho de falar isso, que as empresas da Sintecal, e também falo pela Bicalçados, olha, 100% são sustentáveis em algum indicador. Claro. Então, a nossa certificação, ela é a única do mundo que certifica o processo produtivo. Existem outras certificações, sim, que certificam um produto. Quer dizer que nós estamos bem, então. Muito. E eu sempre gosto de falar isso porque... Puxando abraço para o nosso churrasco agora. Com certeza, porque às vezes o brasileiro fala muito que não dá certo. Sim. E a gente tem que aprender com os italianos e dizer o que a gente tem e só a gente tem. E a gente tem muita coisa. Então, e a sustentabilidade é um tema que pode ser uma bandeira nossa. Assim como a Itália é referência em design, o Brasil tem isso que é nato dele. Pela floresta, por outros aspectos. Então eu acho que eu, pelo menos, né, a Sintecal, a gente trabalha assim, olha, a gente tem a indústria de calçado, né, e a cadeia de componente uma das mais sustentáveis do mundo. Silvana, vamos imaginar, pelo número de associados que vocês têm, que já são empresas estabelecidas, sim, tá, que tem todo esse processo bem já formatado. Mas eu sou um pequeno empresário, porque sim, nós queremos muito fazer a promoção de quem está querendo montar um negócio, que se aposte. E as dificuldades vão acontecer. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Eu sou um pequeno empresário, não tenho conhecimento de tudo isso aí, mas eu gostaria de me associar na Sintecal. Como esse pequeno empresário, ele estaria chegando para poder dizer, eu faço parte da Sintecal, porque ele, vamos dizer assim, naquele momento ele é um peixe fora da água. Sim. Ele vai ter que passar todo esse processo. Sim. O acolhimento da Sintecal. Eu acho que esse processo é bem natural, né? Nenhuma empresa nasce grande, se a gente for pensar, né? E uma característica do nosso setor também, hoje no nosso setor de componentes, 60% das empresas são pequenas.
Então a gente tem um número bem relevante. E a gente trabalha com um propósito, uma proposta que é a gente também trabalhar com as pequenas empresas e ajudar elas a se desenvolverem. Tanto que a certificação do Origem Sustentável não é só para a empresa que está trabalhando e performando a nível diamante. Elas podem entrar, as empresas, e elas terem ali o nível bronze, prata, ouro e diamante. É uma conquista, então. E no primeiro, que é o bronze, pequena empresa precisa atingir 20% do total dos indicadores. A média é grande, 30%. Porque a gente sabe que as condições são diferentes. Entendi. Né? Então, acho que a gente tem essa proposta também. A gente atende o grande, sim. A gente atende o pequeno, a gente atende o médio. Então, a gente trabalha com todas as empresas. Quero fazer uma... Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, desse mercado de componentes. Brasil. São mais de 70 países que importam componentes brasileiros. Sim. O Brasil concentra mais de 3 mil empresas de componentes de diversos segmentos. E uma indústria de calçado, isso aqui cai como uma luva. E Bolsa utiliza mais, ou em média, 3.500 componentes diferenciados a cada nova coleção. Eu só imagino, porque hoje em dia as coleções acontecem do dia para a noite, né? Isso então dá um movimento muito grande. Mas, para isso acontecer, eu sei que até a própria Sintecal está em reforma, né? Sim. Sim, a gente está em reforma. E para que essa reforma Eu nesse estava lembrando momento? quando tu me falou em 3.500 materiais. Eu sou de uma época que tinha lançamento de coleção, primavera, verão, outono e inverno. Hoje a gente tem indústrias que lançam 18 coleções ao ano. Né? E daí com isso tem que ter uma locomotiva de desenvolvimento de produtos de materiais. Não posso esperar o calçadista chegar e falar, olha, eu gostaria de ver um material nessa cartela. Não tem como, a gente precisa ficar, nós, do setor de componentes, pesquisando e lançando também os materiais. E da reforma, sim, a gente está em reforma, né? Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Justamente porque nós estamos num momento de dificuldade e é justamente nesses momentos que a gente historicamente sabe que a gente precisa dar uma revitalizada. Sim. E fazer as coisas acontecer para melhor acolher o associado, né? Com certeza. Eu acho que a gente passou ali um período, né, que foi a pandemia, que trouxe uma outra evolução, que foi a questão do modelo de negócio dos escritórios. Então, hoje uma visita para uma venda de um produto, uma conversa com o associado que era, vou te falar que 100% presencial, hoje até às vezes o associado prefere que seja online. Né? Não, vamos conversar rapidinho, vamos abrir um link. E daí o escritório da Sintecal já não comportava mais esse comportamento, né? De tudo presencial. A gente tinha que trabalhar também com a questão do digital. Então, hoje a gente está em reforma. A nossa sala, que é o nosso mezanino, que é um auditório, ele está sendo reformado para ter reuniões híbridas. Né? Então, hoje, eu lembro que antes da pandemia... os diretores de São Paulo vinham e as reuniões de diretoria eram todas presenciais. Custo de passagem, deslocamento. E hoje a gente já faz, né, híbrido. Então a gente vai ter essa sala que os associados também podem utilizar. E o ambiente também ele de operação mudou. A gente tem cabines para fazer reuniões online. Ficou um ambiente também mais amigável. E no caso, nas instalações, o associado... Porque, como tu falaste, a Sintecal e a Bicalçados, né? Existem essas apresentações de produtos todas pro exterior, por ali mesmo também, né? Sim, sim, com certeza. A gente chegou a fazer e faz também projeto comprador online, onde eu falo com o comprador do México, né? Tá um vendedor aqui do Brasil da indústria de componentes, eles mostram os materiais e fazem essa venda. E dá certo. E dá certo, com certeza. Pelo menos no pedido deu certo. É que eu acho que assim, o digital não é que agora assim, tu não precisa mais ir numa feira internacional, que muito se falou isso, né? Ai, não tem mais feiras agora, tudo é digital. Não, tu vai numa feira para a Colômbia, tu vai numa feira no Peru, mas tu tem agora uma oportunidade a mais, que é manter um contato através do digital, que antes era uma coisa descartada. Então, acho que a gente ganhou mais uma ferramenta. Dinamismo até do mercado te dá, porque, pô, tu sair daqui
além do custo, fazer uma viagem não é coisa fácil, não é com Não, pouco dinheiro. então, E ao mesmo conseguiu. tempo, com tanta novidade que está acontecendo, tu tem que estar permanentemente conversando com o cara, tocando um bafo quente na nuca dele para ele dizer, pô, esse cara é meu cliente e eu vou fornecer bem para ele Com certeza, também. pelo ritmo do mercado também, né? Do lançamento dos materiais, pelo dinamismo, pelo dólar, por uma série de questões. Silvana, Pelo mercado da Argentina, que é o nosso principal mercado. Então, isso tu até é imagina interessante. como tem que ser dinâmico. Eu posso querer falar contigo logo na sequência, porque tu vai me contar sobre Inspira Mais. Ai, com certeza. Fique conosco porque nós já voltamos. O papo vai ficar ainda mais colorido com tanta coisa bonita que a entidade e através dos seus associados colocam nessas feiras para que as pessoas possam lá olhar e desenvolver as suas modelagens. Moda é isso. Até mais. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando para o programa É Negócio desta terça-feira, tendo como convidada Silvana Adili, superintendente da Sintecal. E antes da chamada do bloco, nós estávamos falando sobre Inspira Mais, que esse seria o tema para a gente poder começar esse nosso, ou pelo menos voltar esse nosso bate-papo. Inspira Mais. O nome é muito sugestivo, né? É um salão de inspirações. Uau, 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 uau. Então, é um salão que a gente tem, né? Não é só da Sintecal. Esse salão, ele é da Sintecal, que é a Associação de Componentes. O CICB, que é uma associação de cortume. A BIT, que é uma associação têxtil. E a Bimóvel, que é uma associação de móveis. Então, por que todo esse grupo, né, de associações? Porque a Sintecal, ela tem uma característica que ela é transversal. Então, se eu falo num metal, esse metal ele pode ser aplicado no calçado, como ele pode ser um puxador de móvel. Então, a gente tem um adesivo, ele é aplicado no calçado e ele é aplicado na indústria de confecção, na indústria moveleira. Então, Inspira Mais, ele não é uma feira comercial, ele é um salão de inspirações, onde a gente tem uma curadoria com as empresas que são expositoras. E daí como começa isso? Através de uma pesquisa de moda, que é coordenada pelo Walter Rodrigues, né, que é o coordenador de todo o núcleo de design. E nesse núcleo eu tenho 14 designers. Então o que eles fazem? Eles desenvolvem uma pesquisa. Eu acho que uma grande evolução é que não é só uma pesquisa baseada em marcas internacionais. As marcas internacionais, elas são super importantes. Porque se eu olho para uma marca italiana, para uma marca europeia, ela é uma marca âncora. Ela vai ser ditadora. Não tem como eu não olhar. Só que o que a gente coloca na nossa pesquisa é que tu tem que olhar as marcas internacionais, tu tem que olhar uma situação econômica, né? Como a gente viu também quando ali na pandemia tinha as pantufas diferentes, os pijamas, tu tem que olhar isso. Tu tem que olhar a questão do cinema. Né? Hoje a gente tem um boom esse ano daquele rosa que é o rosa Barbie, porque tem um filme sendo lançado, né, que é o filme da Barbie, e isso vai movimentar a moda também. E eu acredito que antes de ter o Inspira Mais, a gente olhava só para um foco, que era o produto. Vou fazer um produto que eu olhei numa vitrine internacional. E o Inspira Mais traz esse panorama geral. Hoje, se a gente olhar também, um outro aspecto que é importante é o próprio comportamento. Eu sou de uma época que eu ia numa feira de salto alto. Andava muito de salto alto. Tu diz, eu sou de uma época, tá pensando assim que tu deve estar, mas é uma mulher jovem. Eu tô há 24 anos no setor, né? Mas era uma época que... Nascesse dentro da Sintecal, eu nasci dentro da Sintecal, os arquivos, os projetos. Então, essa mudança tem que ser acompanhada,
também. Então a nossa pesquisa traz isso. E eu fui para a Itália agora em fevereiro e eu olhei esse comportamento que eram todas as mulheres de tênis. Quando eu fiz a primeira feira na Itália, tu não podia ir de tênis. Era uma coisa que não era muito aceitável, né? Claro. Tô num ambiente, eu tenho que estar mais social. Então a gente vê esse movimento todo e coloca isso pro empresário. Por que acontece? Senão a empresa ela vai pegar a referência internacional e vai fazer assim, ó, tchum, e vai colocar. Daí não vai dar certo, ele não vai vender. Outro ponto importante que a nossa pesquisa fala, assim, para quem tu vende, né? Se eu vendo para Minas Gerais, a gente sabe que as mulheres lá, elas são, né, colocam pulseiras maiores, tudo assim, ó, tem mais adereços. Tu vende para uma determinada região, aquilo não é bem aceito. Então, todos esses aspectos, isso tudo é moda. Claro. Né? Isso tudo, moda é comportamento de consumidor. Eu vou te dizer, porque aí eu vou estar te falando da minha época, tá? Da minha época, eu sei que os empresários aí ficavam 15 dias fazendo. Depois começou a vir as revistas, para os caras olhar e tal. Mas uma grande sacada era aquele modelista, aquele empresário, que ele conseguia enxergar aquilo que estava acontecendo nas vitrines lá na Europa e transformar, adaptar para a moda brasileira. O cara que sabia fazer esse movimento... Aquele que tem o olho do produto, né? Ele vê aquilo ali, mas eu vou agora mexer. Que é exatamente o que tu estás dizendo. A moda, ela pode ser uma dentro das adaptações de cada região, de cada lugar, né? E nessa pesquisa que a gente mostra todo esse leque, então todo esse olhar, até a gente fazer o lançamento da pesquisa, ela é lançada 4 meses antes para a indústria de materiais. A indústria de materiais olha a pesquisa e desenvolve os seus materiais dentro da pesquisa, considerando cores, considerando para quem eu vendo. E um outro ponto que também é bem importante, qual é o meu DNA? Eu posso ser uma empresa que eu faço peças de metais, só que peças de metais mais limpas. Eu não uso strass. Chegou uma moda de strass. Vamos fazer uma peça limpa com detalhe em strass, porque se eu vou para lá e para cá, eu não crio uma identidade. Claro. Então a gente fala muito depois de todas essas variáveis, olha qual é a tua identidade. E isso então se traduz em materiais, e esses materiais eles estão no início do salão. Então eu sou um estilista, eu sou um comprador, eu visito o Inspira Mais e eu tenho toda essa pesquisa ali através dos temas, através das cores e também dos materiais. Então é um serviço que te dá para o visitante. Porque ao invés de eu entrar estande por estande, eu como estilista chego e falo, nossa, eu gostei muito desse material. Ah, é da empresa X, eu vou visitar essa empresa. Então, o Inspira Mais... Eu não entendi isso agora. O visitante chega lá, o modelista, enfim, o criador, ele chega e gostei dessa peça, como é que... Eu não entendi isso. Gostei da peça que está em exposição, ele anota o nome da empresa e já vai direcionado para o estande. Que está lá. Que está no Inspira Mais. Tá. Então, acho que esse é o primeiro serviço do Inspira Mais. Eu consigo ter ali um leque de 900 produtos que eu posso olhar quem fabricou esse produto e um outro ponto que é olhar uma composição. Um tecido que combina com metal, que combina com solado. Né? Isso que a gente... Uma pergunta que eu queria, já falando na estrutura dessa inspiração, né? Tu falaste que são o Walter Rodrigues, Sim. que é o curador. Ele é o curador, é o coordenador do núcleo. Tá. E esses profissionais que auxiliam, tá? Falaram que são 14? 14. Tá. Como é que eles são selecionados ou eles se colocam à disposição? Como é que funciona São isso? todos designers do setor, né? Tanto de confecção como de calçado. E eles têm um treinamento da pesquisa, porque já são profissionais da área. Sim, mas vamos imaginar que 14 é um número bastante reduzido pela quantidade de profissionais que existe no mercado, penso eu. Eu estou falando agora de fora, tá? Sim. Mas quem dizer, esse aqui está em condições de poder trabalhar e É mostrar? feita uma entrevista, né? E uma seleção também, né? Para a gente ter essa seleção desses 14 que irão atuar com as empresas de componente. Então tem todo esse movimento aqui. Agora Tem nós todo estamos esse movimento. falando de... Falaste para moda de
de móveis, de confecção, então a gente tem todo esse leque de atuação. Mas outro ponto ainda que eu acho bem importante do Inspira Mais, e que tem um link um pouco da sustentabilidade, tá? A gente como associação, a gente tem que olhar o que o empresário investe, né? E o que seria importante que ele investe com retorno. E o Inspira Mais, ele é um salão onde todos os espaços são padronizados. A montagem ela é igual para todo mundo. Então não existe, eu vou colocar um espaço, um stand maior que vai ter essa atração, porque o meu concorrente está colocando, dele coloca mais, eu coloco mais. Ah, existe uma uniformidade. Um padrão. Porque se a gente todo pensar... mundo ali é igual. Todo mundo é igual. A gente tem os patrocinadores com metragem maior, o resto é aquele espaço de 9 metros, 18 metros. Porque a gente quer que o empresário invista no produto e não numa estrutura que fica 2, 3 dias e depois ela é desmanchada. O que também é interessante, no Inspira Mais todos os espaços são abertos. Não tem assim, não vou conseguir entrar. Tu entra, tu vê o produto. E daí quando a gente fala em valores de stand, é um valor. Mas quando eu falo num stand reduzido, eu tenho menos pessoas também trabalhando dentro do stand. Sim, eu tenho toda uma redução. É uma redução, né? E uma limpeza até visual para te enxergar os materiais. Silvana, assim tô me falando, até porque eu tô começando a ficar curioso, eu quero conhecer essa feira, viu? Sim, mas vai ser meu convidado especial, vou te mandar o credencial. Mas aí eu tenho que te perguntar, quando acontece? A feira acontece no salão 11 e 12 de julho, no centro da Fiergs, em Porto Alegre. Né? E daí Porto Alegre, porque a gente antes estava em São Paulo, agora a gente está fazendo em Porto Alegre, porque como não é um evento só para o calçado, a gente fica na capital, onde a gente tem também outros segmentos trabalhando. Tu sabe que eu sou bairrista, né? Ah, meu Deus! Eu vou te fazer uma pergunta Pode que fazer. Tu deve estar assim embaixo. Eu vou desviar dessa pergunta. Não tem um dia que não me pergunto. Eu sou bairrista. E tu sabe que quando eu fiz a chamada, sempre para valorizar toda a nossa região. Uhum. Quando tu fala em calçado, quando tu fala em toda essa cadeia, eu tenho que te perguntar. Uhum. Eu entrei no site. Sim. E vi hotéis de Porto Alegre. Sim. Por que essa feira não acontece em Novo Hamburgo? Porque isso movimenta. Sim, com certeza. É uma pergunta que eu estou te fazendo porque, como bairrista, gostaria muito que pudesse estar por aqui. Mas deve ter uma razão e quem sabe tu até pode dizer uma delas. Mas enfim, vamos lá. Não, a gente tem sim, porque conforme a gente conversou, assim, é uma pauta muito recorrente e constante da Sintecal, que é abrir o mercado, não só fornecer para o calçado, mas para outros segmentos. Né? E a indústria de materiais ela fica muito mais forte. Quando eu tenho, que nem a gente tem na Sintecal, empresas que fornecem para Johnson & Johnson e outras marcas, isso é tecnologia que vem para a indústria de calçado. E a gente sabe da importância da região, muitas vezes, para a gente daqui a pouco validar um evento. Então a nossa escolha de Porto Alegre é porque não é só a Associação de Componentes que faz, a gente tem uma associação de couro, que é o CICB, que também vende couro automotivo, moveleiro. A gente tem a Bimóvel, né? Então por que não fazer... Nós temos grandes curtumes aqui em Novo Hamburgo. Por que não fazer na Serra, né? Se a gente tem a Bimóvel. Então foi uma votação, não é uma decisão só da Sintecal. A Sintecal, a BIT, CICB e a Bimóvel, olha, vamos fazer em Porto Alegre. E outro ponto que eu acho bem importante também, que é a questão logística. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que falar, a cidade de Novo Hamburgo é maravilhosa, eu sou daqui, as associações estão aqui, mas a gente tem uma questão logística, porque uma coisa que me bateu muito uma vez foi quando eu fui para o Nordeste, e eu falei assim, olha, a gente tem que organizar uma feira, né, pra gente, uma missão para ir para a Itália. E eles falaram para mim assim, nossa Silvana, a gente não conhece as feiras de calçado de São Paulo, a gente quer ir para São Paulo antes. Então existe um mundo dentro de um Brasil, né? E daí logisticamente chega em Porto Alegre, tu vai no evento e volta. Tem uma questão logística também.
Olha, Silvana, Te convenci? duas coisas que eu acho que, se fosse apenas por ti, tu ia dizer, não, vou fazer em Novo Hamburgo porque eu sou daqui e tu deve Eu estar... nasci, estudei aqui, mas então 90% dos nossos eventos são em Novo Hamburgo. Tá, mas não, sabe por quê? 10% deve ser fora. Porque é o seguinte, se for por logística, olha que tem muita gente fazendo feiras grandes aqui em Novo Hamburgo, os caras vêm do mundo todo, bem felizes e retornam mais felizes ainda. Mas eu entendo, Silvana, e respeito, porque isso deve ser uma decisão colegiada, Estratégica e a gente só espera que tudo que aconteça seja para o engrandecimento das empresas, da nossa região e também para nós como pessoas. Mas eu tenho um evento lindo que é feito aqui uma vez por ano, que é o jantar anual Então, da Sintecal, e eu vou te convidar. me convida porque nós estamos quase terminando o programa e em outro momento a gente vai falar sobre isso, mas eu vou esperar o convite, tá? Pode deixar. Silvana, foi um prazer poder falar contigo, falar sobre uma entidade de mais de 35 anos, com muita vontade de cada vez estar mais presente no mercado e ajudando a todos que precisam e que estão lá acreditando nesse trabalho que tu, como superintendente, e toda a diretoria estão realizando. E desta forma, eu quero te agradecer muito pela tua participação aqui no meu programa e te peço as tuas considerações finais. Obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de estar na minha cidade conversando sobre a Sintecal. A Sintecal esse ano é um ano muito especial, ela comemora 40 anos. A gente está de casa nova, de marca nova, e obrigada pela oportunidade. E realmente a equipe da Sintecal é diferenciada, ela trabalha com vontade, ela trabalha com brilho nos olhos, e eu sempre fico muito feliz quando eu tenho uma oportunidade de representar a indústria de componentes. Obrigada. Gente, então tá tudo resolvido, a Sintecal é nossa. É nossa. Está presente aqui em Novo Hamburgo e fazendo muito para que a gente possa se desenvolver cada vez mais. E desta forma, eu juntamente com a Silvana, eu te convido para aquela câmara central, para a gente se despedir, convidando a todos para o programa da próxima terça-feira, aqui na Vale TV, canal 14.6 da NET, e por todas as plataformas digitais, e que a quarta-feira, amanhã, seja um dia maravilhoso, que o resto da semana ainda seja mais bonito ainda, e sem nunca esquecer, estejamos em paz, estejamos com Deus, e muito obrigado, Silvana. Obrigada pela participação.